Eu parei de olhar as taxas de abertura dos meus e-mails. E se as suas taxas não estão tão boas, talvez você já tenha tentado usar emoji, talvez mudado o assunto, um assunto mais clickbait, um assunto mais curioso. E pode ser que para um ou outro e-mail isso talvez tenha funcionado. Mas a verdade é que a longo prazo isso não é sustentável. Então, se a sua taxa de abertura está caindo, eu te pergunto, e daí? Mas não é um e daí aleatório, e sim porque olhar para a abertura de uma forma sozinha, ela não vai denunciar como um pior negócio do mundo, ou não vai te levar como um e-mail marketing maravilhoso que você está fazendo. Ele é um termômetro que ele tende a ser muito mais técnico do que de qualquer outra coisa. Ele não é o resultado específico. E eu quero explicar isso. A métrica, de um tempo pra cá, ela foi quebrando de uma forma muito silenciosa. Ou seja, a gente olhava para o painel do nosso e-mail marketing, Active Campaign, RD Station, o que for, batia o olho naquelas aberturas maravilhosas ou naquelas aberturas que não eram tão boas e falava, uau, ou que horrível. E a verdade é que de um tempo pra cá, mais especificamente de 2021 pra cá, a Apple lançou esse Apple Mail Privacy Protection, que tem, você viu que o meu inglês tá legal, hein? Mas ela lançou essa privacidade de dados, essa camada de proteção, cujo objetivo é fazer com que os usuários de Apple tenham mais privacidade para poder utilizar o aparelho como um todo. Para as pessoas que ativaram isso na Apple, e eu diria assim, que mais da metade das pessoas ativaram essa privacidade, quando o e-mail chega para essas pessoas, naturalmente no nosso painel de abertura, mostra que já tem uma abertura contada, quando na verdade só mostrou uma entrega. Então isso já levanta a mão pra gente no sentido de, pode a abertura mostrar pra nós que ela é um termômetro de entregabilidade. Mas olha só, a atualização mudou. Pré-carregar imagens automaticamente mudou totalmente também. Ela já está registrando a abertura humana. Você vê 40% de abertura e a metade pode ser máquina. No próprio Active Campaign já tem essa verdade sem a abertura de privacidade. E aí você vê que, às vezes, a abertura mostra 10% e é 5%, às vezes 15% e é 13%, porque essa porcentagem que é a diferença de uma abertura, da abertura real para a abertura que há essa diferença, é porque ele identifica o aparelho como Apple e aí ele desconsidera essa abertura, o que também é ruim para nós. Mais de 50% dos clientes afetados, Gmail, Outlook e Apple somados, porque isso não é algo que surgiu somente para Apple, isso foi expandido principalmente para Android. E a abertura ela mente, por quê? Vamos pensar que você tem um negócio mais voltado para um B2B, ou até não só B2B, mas você tenha pessoas que se cadastram com e-mails profissionais corporativos. Existe sim um filtro corporativo que são sistemas de segurança da empresa, seja VPN, seja só sistemas, que bloqueiam ou escaneiam os e-mails automaticamente antes de chegar ao destinatário. Tem também o antivírus e os pré-visualizadores, que são ferramentas de proteção, que pré-visualizam links e imagens e fazem com que a nossa abertura nem tenha uma real reação por parte dos usuários. E os toques acidentais no celular, que isso aqui é mais comum do que parece, né? A pessoa tá ali mexendo no celular e aí do nada clica num e-mail, ela nem sequer pode contabilizar como uma abertura intencional, porque ela clicou sem querer, mas de uma certa forma para nossa métrica ela acaba pegando. Agora, sendo bem honesto com você, a abertura ela não ficou inútil simplesmente. Ela ainda serve para uma coisa que ela é bem importante, que é monitorar a saúde da sua entrega, como eu tinha dito. Porque se ela despenca de uma semana para outra, é sinal de que alguma coisa na entregabilidade, nos servidores, no algoritmo reconheceu que o seu domínio pode ter dado algum bug, alguma coisa errada, pode ter sido listado para uma blacklist que seja. Então, domínio, autenticação, isso é um alerta para nós. Mas a abertura por si só, ela não pode ser considerada uma métrica maravilhosa para a gente poder se basear nas nossas campanhas e estratégia principalmente. E eu diria que assim, o erro nem é olhar só para não olhar para a abertura. E assim, eu diria que o erro não é olhar para a abertura, é tratar justamente a abertura como uma métrica de sucesso, de algo que realmente está funcionando para mim. De novo, ela é um termômetro técnico e não uma receita, um convite para que você consiga otimizar os seus processos. E por isso eu quero trazer aqui uma mudança de critério que não é nada novo do que eu tenho postado aqui, mas sim algo que faz com que você consiga olhar para o seu e-mail marketing de uma forma muito mais intencional.
que é olhar as métricas em camadas. E aí eu separei em 4 camadas de uma forma mais estratégica até a camada mais superficial. Eu poderia até inverter, fazendo com que a mais superficial ficasse em cima, mas eu queria deixar assim porque no topo mostra que é realmente a mais importante. Primeiro é a receita por lead, que mostra o real número do seu negócio. Depois a conversão, que é a verdade desse e-mail. E aí você vai ver que receita por lead versus conversão, ela é bem diferente. Depois é o CTR, que aqui eu falei na digitação, que é a visitação, que é a verdade da intenção do lead. E depois tem a abertura, que é só uma saúde técnica. Importa sim a nível de abertura, a nível de título de headline, mas não vamos só nos basear por isso, tá? Quanto mais alto nessa pirâmide, mais perto da receita, e a abertura fica na base, porque ela é útil como um sinal técnico. Mas para não ser repetitivo, vamos passar por cada uma dessas camadas. Por exemplo, receita do lead. 98% dos negócios não calculam isso. O quanto o seu e-mail marketing, o seu CRM, está gerando de vendas versus a quantidade de leads que tem lá nessa plataforma, nesse e-mail marketing, nesse seu CRM. Isso é importante porque muitas vezes você tende a armazenar muitos leads na sua plataforma. Leads que sequer vão gerar receita para o seu negócio. E você paga planos infláveis. Na verdade, paga planos inflacionados ou robustos para armazenar uma quantidade enorme de leads que você poderia estar mantendo ali somente 20%. Então é importante e de muito bom tom, para falar como um chefe meu falava, é de bom tom que você consiga calcular quais são os leads que convertem, quais têm uma tendência a converter e qual é a receita por lead gerada. Eu não vou dar uma média aqui. O que eu diria, vê o quanto as suas receitas, as suas plataformas de e-mail marketing, sua plataforma de e-mail marketing, porque normalmente a pessoa usa um e-mail marketing e outra CRM, mas vê o quanto a plataforma de e-mail marketing está gerando de receita e vê quantos leads você tem na plataforma. Isso já vai te dar um norte para saber o quanto você está gerando por lead. Se tiver com valor baixo, vê no próximo mês fazendo algumas ações. Se tiver baixo, vê no próximo mês reduzindo o plano e cancelando alguns leads e fazendo novas ações. Isso tudo aqui vai ser muito importante para que você consiga ver o seu e-mail marketing como um investimento e não como um custo para o seu negócio. O que muitas pessoas acabam chegando para mim falando, né, que o e-mail marketing não performa. Mas a verdade é que elas não conseguem olhar direito para isso, para a receita do negócio. E-mail ativo versus e-mail como um custo é a métrica que separa a operação que gera retorno e uma que só está consumindo recurso. Agora, camadas 2 e 3. É inevitável eu não fazer essa apresentação das camadas juntas, por quê? A conversão ela está totalmente ligada com o CTR, sendo que a conversão ela é mais importante do que o CTR, só que o CTR ela passa pela conversão. Vamos explicar. A conversão é quando o objetivo do meu e-mail foi cumprido. O objetivo do meu e-mail, sei lá, foi comprar, então comprou, o objetivo atingido. Foi fazer um agendamento? Ok, objetivo atingido se a pessoa agendou. Foi fazer com que a pessoa preenchesse um formulário? Se ela preencheu o formulário, beleza. Já o CTR é a taxa de clique. Tem o CTR, que é a taxa de clique da quantidade geral de e-mails enviados, e tem o CTRO, que é uma métrica muito boa também para a gente poder medir, que é a taxa de abertura, quantas pessoas abriram por pessoas que abriram o e-mail. Eu particularmente gosto de olhar o CTR geral para eu saber se o meu e-mail foi efetivo a nível de segmentação, porque eu quero ver a quantidade geral do CTR. CTR exige o esforço do leitor, separa o curioso da pessoa que está realmente interessada. Um CTR alto com conversão baixa é um sinal de oferta, eu coloquei oferta fraca, mas pode ser oferta fraca, tempo de carregamento da página, o e-mail não condiz com a oferta, falta sim melhoria na oferta, então o CTR é algo que a gente otimiza antes da conversão. Depois a gente olha para a parte de conversão. De novo, é importante sempre entender o objetivo do e-mail para que a gente escreva um e-mail, faça o CTA, para ter um bom CTR, condizente com o que a pessoa vai encontrar na página. Para que a headline esteja conectada com o corpo do e-mail e tudo que vai ser colocado lá dentro do e-mail e que todo o storytelling, a narrativa que vai ser colocada dentro do e-mail esteja conectada para onde eu vou direcionar a pessoa. Senão vai ser tudo clickbait e as métricas vão ficar totalmente enviesadas. E por último, acho que esse slide talvez seja um dos mais importantes. Eu fiz um vídeo recentemente, eu vou deixar o card aqui em cima, que mostra o porquê você não deve somente analisar as aberturas. Por quê? Se eu pegar uma abertura de um assunto A, por exemplo, que é um assunto mais misterioso, que tende a ter uma abertura boa, e aí eu dei o exemplo aqui de 30%. Quando, na verdade, eu tenho um assunto B, que é mais direto e tem uma abertura pela metade de 15%, por mais que eu tenha trazido menos pessoas dentro dessa abertura aqui,
no mesmo envio, vamos usar o exemplo para 1.000 pessoas. Para 100 pessoas para ficar mais fácil. 100 pessoas, 15 pessoas abriram. 100 pessoas, 30 pessoas abriram. Aqui a nossa taxa de conversão, por eu ter sido mais direto e pela minha headline estar conectada com o que eu vou oferecer, com o que eu vou escrever, com o storytelling que eu vou direcionar, tende a ter uma abertura ruim, mas não vou dizer ruim, mas uma abertura não tão boa quanto um clickbait, mas uma taxa de clique muito melhor do que a de abertura. Dá uma olhadinha depois nesse vídeo que eu vou deixar no final do vídeo, que eu mostrei na prática um teste que eu fiz dentro de uma campanha, que eu fiz 8 testes. E é notável que a pior campanha, a pior abertura foi a que trouxe mais cliques. É muito doido isso, né? Mas é muito importante, mais do que olhar para nossa abertura, olhar para nossa conversão. Então, fazendo o cálculo direto com essas mesmas métricas, olha só. Vamos supor que a gente está vendendo algo em torno de R$200. Pode até, faz com o que for coerente para você. Vendendo alguma coisa de R$200, fazendo um agendamento, que seja. Mas vamos usar o exemplo aqui das vendas. No assunto A, foi feita 100 vendas, porque 1% de 10 mil contatos, que é o exemplo aqui, gerou 100 vendas, ou seja, R$20.000 de faturamento. Já para o assunto B, que foi 15%, e a gente teve 4% de clique, 4% relativo a 10 mil, a gente teve 400 vendas. Então, a gente teve aqui uma receita de 80 mil. Você vê que 3% pode parecer não tão grande, né? Mas quando a gente vai olhar nível de conversão, isso muda totalmente. Então, mais de 60 mil reais em uma campanha. Metade da abertura, 4 vezes mais de receita. De novo, métrica sem contexto, ela se torna completamente vaidade. Agora, com critério, ela vai te ajudar a tomar melhores decisões. Isso para qualquer tipo de negócio. E-commerce, serviços, lançamento para quem vende infoproduto, enfim, funciona para qualquer negócio. Lembrando, e-mail é o seu RG online, o seu RG virtual. Para tudo, para cadastrar, para comprar, para assinar, a pessoa precisa de um e-mail. Quanto mais você ganhar consciência disso e mais você fizer isso da melhor forma, mais você vai ver os seus resultados por e-mail voarem. Se você quer me ajuda para poder identificar os gargalos do seu negócio, eu vou deixar um link aqui na descrição para você preencher o mapa onde eu desenvolvi e vai te mostrar um dos possíveis gargalos que o seu e-mail marketing pode estar enfrentando para que você consiga apertar o parafuso quanto antes e não deixar vazar mais dinheiro por esse que, na minha visão, é um dos canais mais importantes de qualquer negócio, que é a sua base de leads. Fechou? Te vejo no próximo vídeo e valeu!